Olá pessoal, e vamos falar sobre a lunação que vai ocorrer no signo de Peixes. A gente vai ter a nossa lua nova no signo de Peixes e junto com essa lua nova, com essa lunação que dura um mês inteiro, a gente também vai ter um eclipse, o primeiro eclipse do ano, o eclipse solar, e esse eclipse vai ser um eclipse anular. O eclipse anular, ele forma um anel em torno da Lua, quando a Lua cobre o Sol, né? Vou colocar aqui umas imagens mostrando aonde vai passar esse eclipse. E aqui no Brasil, como vocês viram na imagem, esse eclipse ele pega só uma parte do Brasil. O norte e nordeste, infelizmente, não vão conseguir ver o eclipse solar que a gente vai ter agora, mas em compensação, lá em setembro, vocês do norte e do nordeste vão conseguir ver, tá bom? O eclipse solar. Só que a gente não vai ver esse eclipse anular acontecer, mas a gente vai conseguir ver cobrindo uma parte do Sol, o que já é interessante. Mas é importante vocês protegerem os olhos para poder olhar para o eclipse, tá bom? Para não queimar a retina, para não dar problema aí para vocês. Mas esse eclipse, ele vai acontecer entre 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. Nesse período aí vai ocorrer o eclipse. Só que o auge desse eclipse vai acontecer ali por volta de 11 horas, meio-dia, tá bom? Então agora vamos meditar em cima do simbolismo que tem um eclipse solar, né? Todo ano a gente tem eclipse solar, todo ano a gente tem eclipse lunar, né? Pelo menos 4 eclipses, tanto solar quanto lunar. Mas como a maioria de vocês já me conhecem, sabem a importância que eu dou para eclipses. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre eclipses especificamente. Eu hoje em dia faço vídeos sobre lunação, mostrando para vocês qual tipo de energia que a gente vai ter durante todo o mês. Então as lunações, elas são importantes. Eu tento levar essa importância para dentro do mapa de cada um, para dentro da vida de cada um, de trabalhar as energias que estão a nosso favor de alguma forma. Se a gente vai ter um eclipse num certo grau, em um certo signo, com um certo trânsito ocorrendo no céu, que pode atingir certos pontos do nosso mapa, que vai atingir um setor do nosso mapa. Todos nós temos o setor aonde cai o signo de Peixes, por exemplo, que é onde vai ocorrer a lunação e é onde vai ocorrer o eclipse solar. O que a gente pode perceber através de uma malha fina e de uma sensibilidade um pouquinho mais fina também? O que a gente pode perceber e o que a gente pode trabalhar através dessa energia que está chegando para a gente? Por que a gente não pode dar uma certa importância para esse evento? Ao meu ver, eu acredito que a gente possa dar importância e trabalhar alguns pontos conscientes referente ao evento que está ocorrendo no céu de alguma forma. O que está acima é igual e análogo àquilo que está embaixo. Então, se está acontecendo lá em cima, está acontecendo dentro da gente também. E é isso que a gente pode tentar perceber, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar anotadinho aí para vocês no dia 26 de fevereiro, que vai cair num domingo, às 11 horas e 59 minutos, a 8 graus e 12 minutos do signo de Peixes, a gente vai ter a nossa lunação, que é essa conjunção que está bem aqui no mapa para vocês. Essa lunação vai cair numa casa 10, numa casa de muita evidência, né? Então é um ponto muito alto, é um ponto onde essa energia ilumina de alguma forma e é um ponto de colheita do mapa. A base do mapa, ele trabalha de alguma forma a nutrição que a gente dá para essa árvore, seriam as raízes aqui, né? E aqui é o que a gente nutre, e o que a gente nutre aqui é o que dá força para essa energia no topo dela, ou seja, uma árvore, vamos comparar, né? O fundo do céu seria a seiva, como a gente alimenta essa árvore, com o que a gente alimenta, o que a gente nutre, são com coisas boas, são com coisas ruins, seja o que for que a gente colhe aqui nesse fundo do céu, ele vai subir de alguma forma pela seiva e vai chegar nas folhagens, vai chegar nos galhos e vai chegar nos frutos. Então, quando essa árvore der frutos, o resultado do que a gente nutriu aqui embaixo vai chegar no fruto. Então, se for coisa boa, o fruto vai estar bom. Se for coisa ruim, falsa, negativa, o fruto vai estar péssimo. Então, não tem como a gente esconder os assuntos que estão aqui no meio desse céu. Então, essa lunação vai evidenciar muita coisa esse mês. Vai evidenciar a nossa sensibilidade, vai evidenciar a nossa espiritualidade, a forma como a gente trabalha o nosso espírito, a forma como a gente lida com o nosso conhecimento espiritual, a forma como a gente percebe o outro também dentro dessa nossa sensibilidade. Ou seja, esse eclipse de alguma forma vai trabalhar também com a energia oposta a ela,
que é Virgem. O que eu quero mostrar para vocês também através desse vídeo é que essa alunação ela tem muito a ver com essa desconstrução dos nossos problemas e das nossas crises pessoais. A gente está com o aspecto do grande T aqui, olha, no mapa ainda acontecendo com força agora, novamente. Plutão está em Capricórnio. Marte está em conjunção exata com Urano aqui em Áries e Júpiter está aqui a 22 graus de Libra, tá? Marte está em conjunção com Urano aqui a 21 graus e Plutão está aqui a 18 graus do signo de Capricórnio, sendo que Júpiter está retrógrado aqui em Libra. E um outro aspecto que está ocorrendo é o Sol e Lua em oposição ao eixo nodal norte da lunação e Mercúrio, que é o regente do eixo nodal norte dessa lunação de Virgem, está fazendo oposição aqui também. Então essa lunação ela vai evidenciar de alguma forma durante todo o mês, e o eclipse também, já eu vou falar do eclipse, mas a lunação vai evidenciar durante todo o mês se os nossos problemas eles têm realmente o tamanho que eles têm, que a gente acha que eles têm, ou se a gente não faz uma tempestade em um copo d'água. O que realmente tem valor? O que é que realmente vale a gente se preocupar? Será que as coisas pequenas do dia a dia, do nosso cotidiano, quando a gente se relaciona, quando a gente se depara com o nosso chefe, quando a gente se depara com os nossos professores, quando a gente se depara com os nossos colegas na escola, quando a gente se depara com uma crise no relacionamento, o que a gente está nutrindo aqui? Nessa base, o que a gente está colocando de sentimento ali, o que está subindo por essa seiva e o que a gente pode vir a colher daqui a 6 meses no próximo eclipse. É muito importante nessa alunação a gente perceber os detalhes, é a gente tentar ser realista dentro de um setor que não é tão realista, que não é tão fácil de lidar. Ou seja, quando a gente tem que lidar com o mundo abstrato de peixes, com o mundo intangível dos sentimentos, da sensibilidade, da espiritualidade, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma consciente, de uma forma realista, de uma forma sábia? É isso que essa alunação está pedindo, é isso que esse eclipse vai pedir também. O eclipse solar é quando a Lua entra na frente do Sol. Então o Sol perde a sua majestade, com o seu brilho ali, jogando a sua energia e alimentando o nosso ego, o ego de cada um aqui. E essa Lua entra na frente e toma à frente esse poder. Que o Sol, o Pai, ele de certa forma dá esse poder para a Lua. E aquilo que a gente plantou 6 meses atrás, ou seja, aquilo que a gente plantou em setembro de 2016, essa Lua vai jogar para a gente, vai devolver para a gente os frutos daquilo que a gente plantou lá atrás. Então a gente vai colher os frutos do que plantamos lá em setembro de 2016 e vamos ter uma oportunidade de repensar, de reavaliar o nosso poder de criadores, de co-criadores nessa terra. E o que é que tem importância pra gente? Qual é o verdadeiro significado da nossa existência aqui? São esses apegos bobos que a gente tem a detalhes irrelevantes, coisas que às vezes a gente se apega e a gente se fere de uma forma tão intensa por coisas tão pequenas. Muitas vezes aquilo que nos fere no outro não faz nem cócegas, a pessoa nem sabe que você traz essa ferida em você por uma coisa pequena que ocorreu. Então é um momento da gente parar e pensar sobre o que é a morte, o que é a gente transcender este mundo, o que é a gente perder a nossa forma física, a gente se desconectar dessa forma física e compreender a nossa essência. É o despertar para uma nova realidade. Então a gente está tendo uma oportunidade de mais uma vez despertar para uma realidade que às vezes para muita gente não é a realidade, que é justamente esse campo abstrato de energia, de vibração, que muita gente não dá atenção, que muita gente acha que isso é coisa de pessoa lunática, pessoa ridícula. O que importa é a gente trabalhar, ganhar dinheiro, perdendo saúde para depois gastar seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Isso é o desequilíbrio desse eixo de Virgem e Peixes. Virgem não quer tirar a saúde de ninguém, Virgem não quer obrigar ninguém a fazer coisas que não gosta. Virgem não quer fazer a pessoa se tornar escravo, não quer isso não. Virgem quer que a gente tenha consciência de uma realidade que trabalhe e aperfeiçoe a nossa realidade, que a gente perceba os detalhes sim, mas que a gente trabalhe esses detalhes. Peixes não deseja que ninguém se perca
dentro dessa realidade, desse mundo que a gente está, não. Peixes quer que a gente simplesmente compreenda que nós somos espíritos experimentando a matéria e não pessoas experimentando sensações espirituais ou religiosas. É o oposto disso. Nós estamos encarnados na matéria para experimentar, aprender, para errar, para que a gente trabalhe na lapidação da nossa alma, das nossas faculdades, para que a gente desperte de alguma forma para uma nova consciência. Só que no momento que a gente nasce, a gente aprende que em algum momento a gente vai partir, que essa matéria física ela vai chegar a um fim, ela tem um ciclo, um início, um meio e um fim. Peixes trabalha o fim. Essa energia, essa alunação que está ocorrendo aqui, está trabalhando os fins. Mas qual é o recado desse peixe? Está pedindo para que todo mundo abandone a sua forma física e viva somente na forma espiritual? Não, peixes não está pedindo isso. Essa energia aqui está um olhando de frente para o outro. Um está encarando o outro, um está falando, olha, realize, perceba, acorde, desperte. A gente precisa trazer um equilíbrio para essas duas energias. A gente precisa viver essa realidade mundana, o nosso cotidiano, as nossas obrigações, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar no que a gente está nutrindo essa seiva, porque o que despertar aqui em cima, o fruto que sair aqui em cima, vai resultar naquilo que a gente está aprontando aqui embaixo. Então a gente tem que ter consciência do que é certo, do que é bom, do que é saudável, de como que a gente está levando essa vida, de como que a gente está se relacionando com o outro, do que tem valor para nós, do que tem valor para o outro. Essa alunação está com um general ali tomando conta, olhando realmente as nossas intenções, está olhando realmente o nosso comportamento, está percebendo se a gente está sendo ético, se a gente está sendo correto, se a gente está sendo coerente com as nossas ideias, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente aponta no outro, com os erros, né, que a gente aponta lá no outro, ou se o que a gente está apontando no outro tem a ver com aquilo que nós temos mal resolvido em nós. Então essa alunação ela tem uma importância tão sutil, mas ela é tão poderosa e ela é tão importante para que a gente trabalhe todas essas energias que estão ativas aqui nessa alunação, que vale a pena a gente meditar e refletir sobre essas energias. Eu já falei outras vezes lá no Encontros Astrológicos do Facebook que durante o carnaval eu não faço leituras de mapas, né? Eu procuro não fazer leituras, porque o carnaval é uma festa da carne, né? Então é uma festa pesada dos prazeres, das coisas mundanas, e as energias de luz de certa forma se afastam daqui, né? Dão espaço para que essas energias mundanas festejem de alguma forma. Todo mundo tem vez no universo, tem espaço para todo mundo. E a maioria das vezes a festa aqui no Brasil do carnaval cai quando o sol está ali nos primeiros decanatos do signo de Peixes. Inclusive no mapa do Brasil cai na casa 12 geralmente, né? Então é onde as pessoas se perdem, é onde as pessoas bebem, é onde as pessoas vivem para o prazer, né? É onde as pessoas se divertem, se entorpecem e se despreocupam com as obrigações do cotidiano, né? Então o carnaval no Brasil traz esse simbolismo, né, de muita bebida, de muita festa, de muita mulher, de muita nudez, de muito sexo, de muitas drogas e de total relaxamento. Só que ao mesmo tempo as pessoas que são muito sensíveis ou pessoas que são muito vulneráveis, elas podem acabar sofrendo influências negativas de toda essa festa, de toda essa energia e acabar mergulhando, talvez numa depressão ou talvez em uma ressaca moral porque fez uma coisa que não estava consciente, tal. Ou seja, a minha dica para essa alunação, principalmente para esse carnaval, que no auge dele vai ocorrer um eclipse solar, ou seja, a lua vai devolver as sementinhas para todo mundo daquilo que plantou há 6 meses lá em Virgem. A minha dica é que durante esse carnaval, quem for muito sensível, procure ficar mais centrado, mais equilibrado. Procure ficar mais consciente. Evitem beber demais. Evitem usar qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de droga, porque o impulso para o prazer pode ser muito forte, porque o ascendente dessa alunação é Touro, e Touro está relacionado aos 5 sentidos do nosso corpo físico. Então a gente pode se perder nesses prazeres, porque o regente de Touro
está em Áries. Junto com esse Marte em conjunção com Urano, impulsividade a 1000, ou seja, agir por impulso, querer descobrir coisas novas, querer fazer coisas por impulso. Cuidado. Áries é um signo que lida com a sexualidade também, com a penetração. Então, de repente, a gente pode ter um rompante de querer sentir um prazer momentâneo, súbito, efêmero, que quando passar pode resultar em problemas gravíssimos, inclusive de saúde. Tá bom? Porque o eixo da saúde está evidenciado. Então, cuidado com doenças, cuidado com transar sem camisinha, cuidado aonde você vai colocar essa boca, cuidado aonde você vai colocar essa mão. Vamos prestar atenção com quem a gente vai se relacionar. Vamos tomar cuidado para que a gente não fique cego, porque pode ser que coisas ocultas venham a se revelar 6 meses depois. Doenças, para mulheres gravidez de risco, coisas difíceis, né? Lilith está aqui, ó, ainda em Escorpião. Ela vai e volta, tá em Escorpião. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. E essa Lilith caiu numa casa 6, numa casa da saúde. Então é muito importante a gente tomar cuidado durante esse carnaval, tá bom? Com quem a gente se relaciona e com quem a gente troca. É importante usar camisinha, é importante não sair beijando tudo quanto é boca. Tentem controlar esse impulso sexual e essa necessidade de prazer aí, tá bom? É muito importante, gente. Inclusive nessa alunação existe uma grande possibilidade de ter um baby boom aí. Baby boom significa muitas mulheres grávidas, né? Aparecerem muitas mulheres grávidas, porque Júpiter está numa casa 5, casa dos filhos, em oposição ao Marte em Urano com Vênus lá em Áries, numa casa 11. Então é importante a gente não se entorpecer. Procura beber um pouco, mas coloca uma água para dentro, tenta equilibrar aí. Caso você tenha uma vontade de relaxar, caso você tenha uma necessidade de, sabe, de extravasar também, de falar, ai, que se dane e tudo, faz isso, mas faz isso num lugar seguro, com pessoas seguras. Uma outra questão a respeito dessa alunação, e principalmente durante o carnaval e o eclipse, é tomar cuidado com viagens, beber e dirigir, ou até mesmo tentar conhecer o lugar aonde você está indo. Se você for viajar no carnaval, conheça o lugar, procure saber se existem becos, se existem lugares que vocês podem entrar, se vocês não podem entrar, porque às vezes na bebida, na curtição ali, a gente acaba entrando numa rua e entra em um lugar que pode ser dominado por alguma facção ou pelo tráfico, e a pessoa entra, não tem nem noção de onde está e acaba sofrendo algum acidente. Então, planejem bem, procurem conhecer o lugar aonde vocês vão, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. É muito importante fora do Brasil também prestar atenção, se planejar bem, deixar as coisas bem organizadas, bem certinhas, para que não tenha erros, tá? Esse eclipse ele pode despertar na gente pontos sensíveis que talvez a gente não tenha ainda percebido. Então vale a pena a gente prestar atenção nas nossas emoções, naquilo que vai lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente. Caso vocês tenham algum insight, caso vocês tenham alguma intuição, caso vocês tenham algum sonho, anotem esse sonho, anotem essa intuição. Inclusive eu indico para que vocês aguardem a quinta-feira, que é quando a Lua vai começar a se mostrar no céu novamente, e aí sim começar a trabalhar nos seus projetos referente à energia pisciana, que essa Lua vai começar a caminhar aqui, né, em torno do zodíaco até completar ali os 29 dias mais ou menos, para a gente ter novamente a Lua nova aqui no signo de Áries, que vai ser a primeira alunação real no nosso ano novo astrológico. Então ela é muito importante para a gente também, essa alunação que a gente vai ter em Áries. Então aguardem até quinta-feira, dia 2 de março, para começar a colocar a mão na massa e trabalhar essas energias de peixes. E o que a gente pode trabalhar durante essa alunação em peixes? A gente pode trabalhar a nossa sensibilidade, a gente pode trabalhar a nossa intuição, a gente pode de alguma forma trabalhar o equilíbrio entre as nossas obrigações e aquilo que a gente precisa perceber num lado mais quântico, num lado mais abstrato, e uma coisa que não é tão palpável. A gente pode vir a trabalhar as nossas feridas. Durante essa alunação a gente pode trabalhar o perdão de coisas do passado. Netuno está em conjunção com tudo isso aqui, né? E Netuno é o regente de peixes, então tá muito poderosa essa alunação e esse eclipse também. Então é um mês maravilhoso para que a gente trabalhe o perdão, para que a gente olhe para as pessoas que a gente
chama, para os nossos relacionamentos, para que a gente perceba o sentido por trás do sentido. Vamos tentar buscar as respostas para as questões que a gente talvez não compreenda ou que a gente tem resistência em compreender no outro. Saturno caiu numa casa 7. Vamos tentar trabalhar o perdão referente ao outro, amadurecendo de alguma forma as nossas relações, tá bom? É um mês que a gente pode tentar conversar com a gente mesmo, bater um papo cabeça com a gente mesmo, de fazer o exercício do espelho que eu falei, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês, caso vocês queiram ver, que é sobre Quiron, a nossa ferida. Vamos bater um papo com o espelho, vamos tentar separar o corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito, e de alguma forma vamos criar um diálogo aí, vamos ver o que a gente traz de emoções que a gente precisa trabalhar, o que a gente traz no nosso sol que a gente precisa realizar nessa vida. Vamos tentar entender realmente o significado do que a gente veio realizar aqui, e vamos, junto com esse Áries e Marte aqui em Áries domiciliado também junto com Urano, pegar o nosso corpo físico, a nossa identidade pessoal e tomar atitude, fazer com que as coisas aconteçam dentro de um equilíbrio do que importa pra gente, do que é importante para o outro, de como a gente deve se relacionar com as pessoas. É muito importante a gente dar valor pro outro, a gente perceber que quando a gente trabalha o nosso amor próprio, a gente está trabalhando também o amor que a gente pode dedicar ao próximo. Então deem uma olhadinha também no mapa de vocês. Bons estudos, bebam com moderação, eu sei que parece clichê, mas bebam com moderação nesse carnaval. Eu desejo para todos consciência e sabedoria durante esse eclipse, que aquilo que a gente está emanando para a Lua, a gente também pode vir a receber no próximo eclipse lunar e solar daqui a 6 meses. Então vale a pena a gente ficar atento com aquilo que a gente está vibrando durante esse carnaval e durante essa lunação, tá bom? Um forte abraço para todos e nos vemos então nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.